Fala aí galera, eu sou o T e o meu DDD é 046. E muito bem, meus amigos, eu vou poder apresentar um deck pra vocês, um deck do hype, um deck novo, na verdade, um deck que recebeu novo suporte na coleção de Battle of Chaos. Se você não sabe o que vem nessa coleção, dá uma olhada no meu vídeo que eu fiz aqui em cima, falando detalhadamente o que vem lá e o que pode causar impacto no jogo, mas nessa coleção vieram alguns novos suportes pro deck de DDD, e olha, estamos falando de um deck completamente meme, sem nenhuma expressão, que ele foi lançado para ser um deck meta, mas demorou pra caralho pra chegar no TCG e flopou de uma maneira inacreditável. Estamos falando desse deck e agora, de maneira completamente improvável, no começo de 2022, Vagabundo tá cogitando como sendo um dos possíveis decks competitivos. Então hoje eu tô aqui para poder te apresentar, se você não conhece, esse deck de DDD, tentar entender quais são as interações e quais são as vantagens que as novas cartas trazem pro deck e como que ele eleva teoricamente o nível do deck, e tentar entender algumas interações e alguns combinhos do que o deck pode fazer. Só pra deixar aqui pra você, se você gosta de DDD ou se você se interessou por DDD da forma que ele tá jogando, enfim, e você quer se aprofundar mais e tentar entender um pouco mais sobre o conceito do deck, eu deixo aqui linkado o meu podcast, que pra quem não sabe eu tenho um podcast, pois é, Teixeirocast lá no Spotify, que você pode encontrar vários podcasts que eu fiz, e dentre eles eu fiz dois falando de DDD com o Quesada 360, o maluco que tem um vídeo especificamente falando de DDD, parou um pouco de fazer vídeo, mas ele era bem ativo na época que a gente fez o vídeo, o podcast no caso, e lá a gente fala certinho sobre as paradas de efeitos do DDD, claro que isso é um pouco defasado porque é de 2020, mas você pode dar uma olhada lá que vai te ajudar. E também a gente fez um outro episódio falando quando o DDD chegou a ficar em primeiro lugar do High Rate do DB naquele método lá da Manspreito. Claro que depois ele afundou completamente, mas pelo menos foi interessante ver ele no meta naquele começo. Dito isso, deixa eu te apresentar pra gente entender mais ou menos como funciona o deck nesse momento com os novos suportes. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então aqui eu tô te mostrando uma decklistzinha base de DDD, tá? Lembrando, isso não é um deck profile. Ah, mas a sua decklist é horrível. Cara, eu não tô fazendo decklist pra eu jogar, só tô falando pra eu mostrar o conceito do deck. Por mais que o teu deck seja diferentão, oh meu Deus, eu jogo 1000 anos de DDD, o seu deck é um lixo. Porra, mano, a carta core são as mesmas. Você vai usar essas cartas core aqui, é suficiente pra eu mostrar como o deck funciona. Dito isso, vamos tentar entender um pouquinho como o deck funciona. Bom, o deck de DDD é um deck todo formado por monstros Dark Fiend, tá? Então essa é uma característica dele. E ele varia ali entre os monstros pêndulo e monstros de efeito, sendo que nessa versão, por exemplo, parece que tem mais pêndulo do que monstro de efeito. Ele consiste em fazer vários summons de tipos diferentes do extra deck, né? Então você consegue fazer as fusões dentro do próprio arquétipo e fora também, né? As fusões só do arquétipo, é claro, mas de por fora você consegue fazer síncros genéricos e síncro do arquétipo também, que tem síncros que fazem interação, que é bom. O arquétipo tem que ter interação por si só, e o deck tem. E aí você consegue fazer os Exceeds também, sendo que dentre isso, nesse meio tempo, né, você vai fazer também o Link, que é o DDD Gilgamesh, que é um daqueles monstros que vieram na mesma coleção em que veio o Fiber, por exemplo, né, a Dual Overlord, sei lá, Dual Overload, eu não lembro o nome da coleção, enfim. Veio também o Gilgamesh, que é uma excelente aquisição, uma carta muito boa pro deck, uma carta absurda em deck ruim, como eu fiz na minha lista de vídeos que você pode ver aqui em cima. Bom, beleza, então basicamente esse é o conceito do deck de DDD, e o main deck dele tá todo feito pra isso. Ele é um deck de combo, e um deck de combo dos clássicos, onde você precisa de uma combinação X de cartas para fazer jogada. Claro que com as novas cartas isso afunilou um pouco mais, e você consegue trabalhar melhor como você vai fazer as jogadas, precisando de menos cartas para poder construir a tua play, tá? Então, isso ajuda e ajuda pra caramba. As novas cartas que vieram foram basicamente esse monstrinho pêndulo de main deck, que é o DD Griffon. Ele é uma das almas aqui do deck, das jogadas que você vai fazer, quase sempre vai passar por ele, sempre na verdade, além, claro, do Kepler, do Copérnicos, da Lamia, do Necro Slime e do Swell Slime também. Eu acho que até desse Slime aqui vai passar um pouco menos, não sei se a galera tá usando tanto dele assim no deck, mas como, enfim, foda-se, eu não sei exatamente como tá rodando o deck agora, mas eu lembro que sempre era muito dependente dessa carta. Talvez agora caia um pouco a dependência dele, mas ele é muito bom pra se usar, pelo menos deve usar algum número aí, mas enfim. E aí você consegue fazer as tuas jogadas com esses monstros, basicamente são eles os enables que vão fazer a tua jogada fluir. De resto, tudo aqui tá pra poder buscar essas cartas, como por exemplo o contrato aqui, né, que é absurdo, é isso aqui que agora você consegue buscar o 2 na mesma jogada. Tem esse outro contrato que ele é extremamente importante, porque é como se fosse uma Floodgate, e você consegue passar por ele durante a tua jogada pra buscar carta também, além, claro, droplets
concessão para ir segundo, para não perder instantaneamente. Allure, essa carta aqui, que é uma carta nova, né, Pire Race Map, que basicamente ela diz que você vai poder adicionar um monstro com 0 de ataque do teu deck, e aí você vai cortar os teus pontos de vida, e você não pode ativar o efeito daquele monstro até o fim do próximo turno, a menos que você dê normal summon dele. Então basicamente é uma carta boa para você poder pegar o Copérnico, poder pegar o Kepler, e eles são cartas muito boas, eles têm 0 de ataque, e você vai baixar a normal summon deles para poder fazer efeito, porque eles fazem efeito quando eles são normal summon. Então essa carta é uma carta bem decente que você pode utilizar, talvez até utilizar mais no deck. Enfim, e aí uma nova carta que veio também foi o Exceed boladão aqui, né, o DDD Divisor King Deus Machinex. Esse monstro é muito legal e a gente já comenta sobre a particularidade de cada um deles, além dessa trapzinha aqui. Esse suporte, se você não viu, tem um vídeo meu comentando especificamente sobre eles que você pode ver aqui em cima, lá na época que anunciaram, tá? Um pouco diferente da visão que a gente tem agora. Muito bem, mas qual é o efeito desses monstrinhos, né? Basicamente, para apresentar para você rapidamente como funciona o deck de DD, né? O Kepler, ele é um monstro pêndulo, mas que a gente quase nunca usa ele como escala. Se você usa só para pendular, mas basicamente o efeito quando ele é normal, ele busca um contrato. O contrato que você vai buscar é esse aqui, o contrato com o portão, que você pode simplesmente ativar o efeito dele e adicionar qualquer DD do deck para tua mão. E você adiciona DD ou DDD, porque todo DDD é DD também, mas os DD não são DDD, beleza? Beleza? Então o próximo contrato é esse aqui, que é o With the Swamp King, que ele deixa você fazer uma fusão, usando o monstro da mão ao campo, para fazer uma fusão especificamente do monstro Fiend, mas se você fazer DDD, você pode banir material do teu cemitério também. Além disso, você tem esse contrato aqui, né, que é uma carta nova, que se o seu oponente só pode fazer special dos monstros do mesmo tipo que você controla uma vez, né? Então se você controla uma fusão, o cara só pode fazer uma fusão. Se você controla o Link, DDD, né? DDD, o cara só pode fazer um Link, e assim por diante. Então ele é uma pseudo Floodgatezinha, mas ele tem um outro efeito, que se esse card é mandado pro cemitério, você pode adicionar um DD monstro do teu cemitério, do face up do teu extra deck, né? Um pêndulo face up do teu extra deck, aí você pega pra mão. É uma carta de vantagem, uma carta decente, uma carta interessante. O deck interage muito com o cemitério, por isso que é estranho você colocar ele como sendo deck pêndulo, mas o deck interage muito com o cemitério. Por esse motivo, você tem o DD Copérnicos, quando ele é normal ou special, ele pode mandar um DDD do deck, DD, né? DD monstro do deck pro cemitério. Isso aqui também, quando ele é normal ou special, tá? O novo monstro, que é o DD Griffon, e ele é muito bom. Ele tem o efeito de escala, que você pode escolher um Fiend que você controla, ele ganha 500 de ataque até o fim do turno, pra cada parará, e você destrói esse bicho, tá? Ele tem isso. Basicamente, esse efeito serve pra poder buscar ele, colocar ele na escala com o Gilgamesh, ele se destruir pra Pendulo Zone, você colocar outro bicho na escala e pendular ele de volta, por exemplo. Ou então pra buffar o ataque de um bicho teu. Mas ele tem 3 efeitos diferentes. E esse monstro é doido. Porque se você controla um DD na real, você pode fazer special dele da tua mão em posição de defesa. Beleza, isso já é bom por si só. Mas daí ele tem os efeitos trigger de summon. Porque o deck DDD é um deck de pêndulo, mas você faz muito summon do cemitério também. Então, se esse card é pêndulo invocado, você pode descartar um DD ou dar contract para comprar uma carta. Beleza, filtra a mão ali. E se esse card é special do cemitério, você pode adicionar um DD card do deck para tua mão, exceto ele mesmo. Então é uma carta muito, muito boa. Ele é um extender que entra sozinho, sem precisar atacar o contrato fora como a Lamia faz. Ele é nível 4 e ele pode voltar do cemitério trigando efeito adicionando qualquer bicho. Isso é muito bom. Além disso, você tem a Lamia, que uma vez por turno pode tacar um DD ou um Dark Contract do teu campo pro cemitério para se invocar da mão ou cemitério. Você tem o Swall Slime, que ele pode fazer uma fusão como se fosse uma poli, ele dá efeito da mão, você usa ele como material e outro DD da tua mão para poder fazer uma fusão de monstro DD, e no cemitério ele pode se banir de lá para poder invocar um DD da tua mão. Além disso, você tem dos efeitos relevantes de fato, você tem o Necro Slime, que pode se banir do cemitério e usar ele mesmo, assim como outro DD, como material para poder fazer uma fusão. Basicamente esse é o conceito básico do main deck. Vamos passar pro extra. No extra tem a carta importantíssima, que é o Gilgamesh, né? Esse monstro é muito importante, porém ele te loca um pouquinho. E aí por isso que os suportes novos te ajudam demais. Primeiro ele é feito com 2 DD, tá? E aí se esse card é special, você pode ativar esse efeito, você não pode fazer special de um monstro pelo resto do turno, exceto de DD monstros, e aí você vai colocar 2 DD pêndulo monstro com nome diferente do teu deck na sua Pendulo Zone, e aí você toma 1000 de dano. Basicamente, esse é o efeito desse brother. É muito bom, você faz ele e coloca 2 escalas do deck. Que porra é essa? Isso é muito forte. Mas você só pode fazer DD, só pode fazer special de DD pelo resto do turno, tá? Então é importante se atentar a isso. E aí os monstros DD tem que segurar o teu jogo. Se não fizerem isso, esse monstro é inútil. Além disso, se ele morre, ele pode fazer special DD do teu cemitério, né, em posição de defesa. Basicamente, esse monstro é muito bom, muito bom mesmo. Além disso, os enables de combo de fato que você tem é o Genghis, que se ele estiver no campo e você fazer special de outro DD do lado dele, ele triga efeito invoca um DD do cemitério, tá? E ele é uma fusão, então
tranquilamente feita. Tem essa outra que tem basicamente o mesmo efeito, que a diferença é que no teu turno você pode negar a ativação de uma Spell Trap, então, mas só no teu turno, o turno do oponente não vale isso, tá? Daí, além disso, você tem aqui o Siegfried, que é um dos bosses que você faz, porque ele pode dar alvo em uma Spell Trap face up, negar os efeitos. O Alexander, que tem o efeito do Genghis, né? Então, se ele tá no campo e outro DD é invocado do lado dele, você invoca um DD do cemitério. Você tem também o Caesar, que ele só virou esse monstro aqui, inclusive ele é bom, ele é um dos boss, né? Ele é feito com 2 Fiend de nível 6. E aí, quando o cara ativa uma carta ou efeito que vai fazer special de um monstro, você pode taxar o material do Caesar e negar a ativação do efeito. E aí, algum DDD teu ganha 1800 de ataque de maneira aleatória. E ele não é hard once por turno, pra fazer isso 2 vezes, tá? Contanto que o efeito que você tá tentando negar envolva fazer summon de monstro, ou seja, ele nega Nibiru. Por exemplo, e se ele sair do campo, ele adiciona um contrato do deck pra mão, ou seja, ele se paga. Isso é muito bom. O monstro novo, que é esse pêndulo aqui, ele tem um efeito legal. E a forma de invocar ele é muito melhor, que você pode simplesmente fazer ele, Exceed Shokan, por cima de qualquer DDD que você controle. Então você pode fazer em cima do Gilgamesh, do Genghis, de qualquer um você pode fazer simplesmente, bom, como se fosse um Jinguiço. E aí o efeito dele é o seguinte, ele tem um efeito Quick, né, que quando o oponente ativa um monstro, um efeito de monstro, você pode ativar o efeito desse monstro. O efeito dele vai ser o seguinte, você vai poder detachar 2 materiais dessa carta ou destruir um Dark Contract que você controla. E aí, se fizer isso, você vai atachar o monstro do oponente nessa carta com o material. Qual é a ideia? Que você vai ter um contrato na tua mesa e quando você faz esse cara, você faz ele por cima de um DD. Então ele tem um material. Então, no primeiro efeito que o oponente ativar, você vai dar o efeito dele, matar o contrato e atachar o monstro do oponente nele. E agora ele tem 2 materiais, o efeito não é hard once por turno. Então no próximo que o oponente fizer, no próximo monstro, você pode dar o efeito desse Exceed de novo, dessa vez detachando 2, para poder atachar o monstro do oponente nele. Esse efeito é bom, ele é interessante, porque ele não nega, não destrói, não faz nada. Só que ele tira o monstro da mesa. Ele rouba o monstro do cara e atacha embaixo dele. Isso é muito bom de você tirar o monstro do oponente no mundo que faz muitos combos. Então tem muitas coisas que você pode fazer. Um exemplo claro que se o cara estiver desatento ele pode tomar. Se estiver contra um DPE, o cara dá efeito do DPE e você dá tiro desse cara. E pum, atacha o DPE nele. Sabe qual é? O DPE não vai poder se matar. E se ele não tiver outras cartas na mesa, o DPE nem resolve. Então, enfim, esse monstro é muito, muito interessante. E ele não dá alvo, tá? Você só rouba o bicho do cara. Então, out para dragão, por exemplo. Enfim, e você pode fazer Zeus, inclusive. Beleza, dá pra fazer Zeus também. Coloquei ele aqui, né? Tranquilo, clã. Então, é mais ou menos essa estrutura do deck. Algumas coisas mudaram por causa desse combo, tá? De como o DD tá jogando. Tem algumas cartas que eu esqueci de falar. Uma carta-chave, que é o Ragnarok, por exemplo. Ele tem o efeito na escala pêndulo. A escala 5 não é bom pra pendular, mas agora melhora, porque você tem o monstrinho nível 4 que vai te ajudar, né? O efeito na escala é que se um DD é invocado, é special, você pode dar efeito dele e invocar um DD do teu cemitério e pagar 1000 de vida. Só que aí, todo o dano que você dá no oponente vai ser pela metade. Então ele não é bom pra ser usado na escala pra matar, mas no T0 ele é muito bom. O efeito dele de monstro é que se ele é normal ou special, você pode escolher um DDD no teu cemitério e fazer special no teu campo. Ele tem outro efeito que você pode tributar um outro DDD que você controle e dar alvo em um monstro do oponente e banir ele. Então é um monstro muito forte, ele é muito bom mesmo. Ele é nível 8 e esse deck consegue fazer Kali Yuga. Eu não sei o quão efetivo é de você usar o Kali Yuga aqui nesse deck, que é esse monstro aqui, mas meu irmão, você pode fazer, tá? Beleza. E agora a gente vai falar das peças de combo, tá? Porque como o deck agora ele tá jogando muito mais em volta das cartas DDD, de fato você precisa das cartas DDD pra combar. Como você precisa muito mais delas, o Gilgamesh é um deus nesse deck. Ele é basicamente um Gilgamesh turbo, tá? Porque o Gilgamesh é quem faz as coisas acontecerem. Mas pra isso acontecer, tem que colocar escalas. E uma coisa que eu gosto muito no deck de DD é que ele é um combo, beleza, ele é, mas e é opressivo? Mas ele é um combo que não é aquilo one card play. Agora tem o one card combo. O Kepler sozinho é one card combo porque existe esse cara. Mas assim, e o Gilgamesh também, obviamente. Mas ele não é exatamente isso. Ele é um deck que ele tem a combinação de cartas e toda mão é diferente. É uma jogada diferente que você vai fazer. Cada situação pede uma coisa diferente. Então, o Gilgamesh sempre vai variar as escalas que você vai colocar. Geralmente o melhor no vácuo é você colocar esse cara aqui e alguma outra escala que faça vantagem. Por exemplo, esse cara e esse cara é a melhor vantagem que você pode fazer, porque ele invoca um DD do cemitério e esse cara pega um DD que tá no teu extra deck pra mão. É a melhor vantagem, mas não pendula essas escalas.
E aí, depende, você vai querer pendular? Quais monstros você quer pendular? Precisa dos efeitos da escala pra poder fazer jogadas com o monstro da mesa? Se precisar, você vai precisar colocar monstros diferentes na escala. Por exemplo, o Otrus é um cara que você usa ele pra fazer um combo, por exemplo, mas ele é um místico, teoricamente, porque o efeito dele é que você pode escolher uma Spell Trap no campo e um DDD e outro DDD que você controla. Você vai destruir as duas cartas. Então, ele é bom. E ele é um Thunder nível 4, só que não é tão usado assim, mas pode ser usado, e dependendo da situação você precisa usar ele. O Thomas, ele vai pegar um monstro do teu extra deck pra tua mão, um pêndulo. Beleza, às vezes você precisa. Além disso, você tem também esse cara aqui, que é o King Apocalipse. Não sei se vão usar ele, mas ele tem um efeito de escala que você pode banir 2 DD do teu cemitério e fazer special desse cara da tua Pendulum Zone. É mais um monstro nível 7, um porrete ou simplesmente material para poder fazer algum monstro. Além disso, você tem as novas cartas pro combo que você vai usar, que é esse cara aqui, né, que é o Divine King Zero Rage, que basicamente o efeito de fato bom dele é que ele é escala 0, mas ele tem um efeitinho aqui que de repente você pode usar para poder dar um OTK, né, que você pode tributar um outro DD. E aí, se a tua vida for 2.000 ou menos, não, se teus pontos de vida for 4.000 ou menos, e você pode tributar um outro bicho, e os pontos de vida dele se tornam os pontos de vida do oponente. Se o cara tiver 8.000, mano, ele bate com 8.000 e é isso aí. Ele não morre por batalha, enfim, ele tem uns efeitos estranhos. Ele pode atacar direto dependendo da situação, e aí você mata o cara rápido, mas não é um monstro muito bom, mas você precisa usar porque esse cara dele é 0. E além disso, você tem o bicho mais WTF, que é esse aqui, o Cerberus, que o efeito bom dele, basicamente, é que você vai colocar, às vezes, ele na escala com o Gilgamesh, simplesmente porque você pode escolher um DD que você controla, mude o nível dele pra 4. E mudar o nível pra 4 nesse combo é muito necessário, porque você vai passar pelo Caesar e o Caesar vai poder te dar um contrato novo. Não só passar pelo Caesar, você vai passar por esse bicho horrível aqui, que é o Marksman, que é um bicho que dá dano no teu T0. Você faz ele dá dano, mas não é pra isso que você usa. Você usa ele porque se lembrar do campo do cemitério, você pode mandar qualquer carta DD do teu deck pro cemitério. Então ele dá um Foolish. E você faz isso com cartas do extra deck. Então o Caesar é muito importante, tá? O Caesar nível 4 nesse deck, só pra você buscar um contrato e também servir de food pra você fazer o Marksman. E o Marksman vai milar qualquer DD. Agora, dito isso, a gente vai passar por um combinho pra eu te mostrar mais ou menos como funciona. Eu não vou mostrar todas as variações de combo, eu só vou mostrar só pra você entender mais ou menos como funciona o giro básico do deck. Partiu! Muito bem, então aqui eu peguei os dois principais enables de combo nesse deck, né, que é o Griffon e também o Kepler. Então é ele que a gente vai usar pra construir a jogada. E assim, muita coisa muda, depende muito de cada situação que você vai fazer. O deck muda bastante, as decisões que você vai tomar fazem diferença no combo final. Enfim, essa jogada que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou dar a normal summon do Kepler. Kepler vai dar efeito, quando ele é normal special eu posso adicionar um contrato do deck pra mão. E eu vou pegar esse contrato aqui. Beleza, com esse contrato eu vou ativar ele. E agora, eu nem precisava ativar ele na verdade, né, mas enfim, eu vou ativar, foda-se. A ordem aqui não leva em consideração, só quero te mostrar o que a jogada faz. Vou pegar o Copérnicos, porque a gente vai precisar. E agora, como eu controlo o DD, eu posso invocar o Griffon da mão e foda-se, tá ligado? Invoco o Griffon em defesa, os dois vão pro extra, porque, olha só, eu vou fazer o nosso Link Showcam do Gilgamesh. Beleza, eu vou fazer o Gilgamesh aqui. O Gilgamesh, quando ele entra, ele dá efeito. E eu posso colocar duas escalas DD do meu deck aqui face up. Eu vou colocar o Ragnarok. E para essa jogada específica eu vou colocar o Otrus, porque primeiro eu preciso pendular e segundo eu vou precisar do efeito deles, tá? Dos dois. Então, no caso, a escala dele é 5, a escala dele é 3. Eu posso pendular somente monstro de nível 4, mas tá tudo bem, porque é exatamente isso que eu tenho. C2P é a jogada pra isso, né? Então a gente vai fazer special do Griffon e vai fazer special aqui do Copérnicos, tá? Isso se você tiver um bicho na mão que você queira no cemitério, enfim, alguns do tipo, você pode dar o efeito do Griffon, descartar e comprar uma carta. Se não, deixa aí, vou dar o efeito do Copérnicos agora que foi special, e agora eu posso mandar um monstro DD do meu deck pro cemitério. E vocês vão ver que essa jogada aqui, o deck tá tão diferente que a questão do deck mudou, né? Tá tão diferente que nessa jogada eu não vou usar duas das cartas mais importantes do deck, que é o Slime Verde e a Lamia. E mesmo assim a gente vai conseguir construir alguma coisa. Beleza, feito isso, qual o próximo passo? Agora a gente vai passar pelo nosso queridão aqui, o Caesar. Beleza, então eu vou fazer o Caesar rank 4 aqui, beleza, e eu não vou fazer nada com ele. Basicamente o que eu quero fazer é dar o efeito Otrus, porque o Otrus diz que eu posso escolher um Spell Trap Card no campo e um outro contrato que eu e outro DDD ou dar contrato que eu controlo, destrua-os, tá? Então a ideia é dar o efeito desse cara, vou dar alvo nele, tá? E vou dar, ele é a Spell Trap que eu tô dando alvo e o DDD que eu quero destruir é o Caesar, só porque eu quero tacar ele do campo pro cemitério. Eu posso simplesmente linkar fora isso aqui, mas eu preciso dele no extra pra fazer essa jogada específica. Então eu vou tacar fora ele e vou tacar esse menino aqui pro extra e aí vou dar o efeito do Caesar. O efeito dele é adicionar um contrato do deck pra mão. Então agora eu vou pegar esse contrato aqui.
Com isso, agora eu vou poder fazer o seguinte. Vou dar o efeito aqui do slime do cemitério, que eu melei com o Copérnicos anteriormente. Vou banir ele, vou banir o Copérnicos e vamos fazer o nosso herói aqui, né, o Temujin, ou Genghis. Eu chamo de Temujin porque eu assistia muito o anime. Então, e lá o nome dele é Temujin. Beleza? Com o nosso querido Temujin aqui, eis o que faremos. Primeiro passo, eu vou fazer agora o Exceed desse cara, que é uma das cartas que eu vou deixar na mesa, no meu campo final, na minha end board. Beleza? Então, coloco esse cara aqui. Agora um DDD foi invocado. Então, eu trigo o efeito do Genghis. E aí ele vai poder invocar o Caesar do cemitério. Invocando o Caesar do cemitério, eu posso fazer um Exceed Shokan do Marksman, usando o Caesar como material. Beleza, agora o próximo passo é... Esse cara tem um efeito que dá dano. Então, tá, eu vou dar o efeito dele, vou detachar. E aí eu vou dar em qualquer bicho aqui. Ele perde 1000 de ataque, nele mesmo, porque ele vai sair da mesa. E aí eu dou 1000 de dano no oponente. Então, pois é, posso ganhar no tempo. E com isso é importante porque eu coloco o bicho no cemitério, né? Então... eu vou usar agora o contrato para poder fazer uma fusão. E essa fusão eu vou banir o material do cemitério. Por isso foi importante eu detachar, porque eu preciso do grifo no cemitério. E vou usar esse cara do campo para poder fazer o meu segundo Temujin. Agora, trigo o efeito desse cara, porque ele foi enviado pro cemitério, do campo pro cemitério. E eu posso mandar uma carta DD do meu deck pro cemitério. A carta que eu vou mandar é peculiar, porque é essa aqui. Essa é a carta que eu vou mandar, que na verdade é um contrato, né? Quando o contrato cai no cemitério, falei o efeito anteriormente, eu posso pegar um DD que está no cemitério ou face up no meu extra deck para mão. Daí agora eu pego o Otrus, e é importante eu pegar o Otrus aqui nesse caso, tá? Agora, o que eu vou fazer é usar o Genghis com outro Genghis para poder fazer o Caesar, que é o Exceed boladão. E aí ele me dá, teoricamente, 2 negates. Contanto que o cara tiver alguma coisa que vai fazer Special Summon. E basicamente tudo faz Special Summon hoje em dia, né? Então tranquilo. Tá aqui, 2 interaçõezinhas, tá safe. Mas como um DDD foi invocado, eu posso ativar o efeito do nosso queridão aqui. Eu já tinha que ter pago 1000 pelo efeito do Gilgamesh. E eu preciso pagar 1000 agora pelo efeito do nosso queridão aqui, né? Ele ativa efeito pra poder invocar um DDD do cemitério. Eu vou poder invocar esse cara aqui. E agora ele vai ativar efeito porque ele foi Special do cemitério. Eu posso pegar qualquer carta DD do meu deck pra minha mão. E eu vou pegar a Trap, que eu esqueci de falar o efeito dela, mas tem uma Trap nova também, né? Essa Trap diz o seguinte, que se você controla um DDD monstro, você pode escolher um face-up monstro que ele controla, tome o controle dele até o fim do próximo turno, mas os efeitos são negados e ele não pode atacar. E se o monstro for special do extra deck, ele é tratado como DDD. Por que ele é tratado como DDD? Porque eu posso usar o monstro do oponente que eu roubei como material para poder fazer esse Exceed por cima dele. Entendeu? Isso se você usar 2 dele, né? Então se você fizer isso, essa trap te ajuda. Não sei o quão viável é usar essa trap no deck, mas é uma interação a mais, com certeza. E como eu tô aqui pra mostrar o que o deck faz, fazer isso faz sentido. Beleza? Como esse bicho foi special, eu posso invocar esse cara, né? Porque o efeito de monstro dele é o seguinte. Na verdade, como eu invoquei o Griffon pelo efeito do Ragnarok, eu tomei 1000 de dano. E quando eu tomo 1000, como eu tô dando... Caralho, quando eu tomo um dano por efeito, eu posso invocar o Otrus da minha mão, certo? E agora o Otrus, ele é nível 4 Thunder. Eu vou usar ele como material, vou usar esse cara como material. E agora eu vou poder fazer o nosso queridão aqui, o Siegfried, certo? Então, faço o Siegfried aí, passo com essa mesa. Então, essa jogada de DDD, que eu não posso colocar aqui, né? Tenho que colocar aqui pra não bloquear a Pendulum Zone. A minha mesa é o seguinte, 2 negações com Caesar, 2 interrupções com esse cara, porque no turno do oponente ele vai poder dar efeito. Quando ele ativar um efeito de monstro, pode dar efeito, pode tacar fora um contrato e atachar o monstro do oponente nele. E quando o outro monstro ativar efeito, eu posso fazer de novo, detachando 2 materiais, roubando o monstro dele, tá? Outra coisa, o Caesar pode negar 2 efeitos, que incluem um efeito de Special Summon. O nosso queridão aqui, o Siegfried, ele pode negar uma Spell Trap Face Up. E como eu tenho essa trap aqui, eu posso negar Droplets, porque, quer dizer, depende, né? Se ele tiver monstro, por exemplo, eu posso. Se ele não tiver, eu não posso. Porque eu posso escolher, eu tenho que escolher um monstro face up que controla. Se você quiser jogar em volta de droplets, você tem que buscar uma outra trap. Tem outras trap DDD, uma que você só ativa, tá? Tem uma que você pode mandar um DDD ou um contrato face up do campo pro cemitério, né? E aí, ou da mão também, e aí você mata uma carta face up, ou mata um monstro ou algo assim. Ela é importante porque você pode simplesmente ativar ela. Caralho, caiu a conexão. Porque se o cara ativar um Dark Ruler ou um Droplet descartando um monstro, por exemplo, você pode ativar a tua trap e aí responder a trap. Você não vai responder o Droplet, você vai responder a trap. E aí o Siegfried nega o Droplet e aí você ganha. Basicamente é isso. Então, assim, essa é uma das coisas que você pode fazer. É só um exemplo de combo que você pode aplicar no deck.
Mas enfim, meus amigos, é mais ou menos isso. Tem 1 milhão de camadas de jogada que você pode fazer, né? Pra poder estar usando esse deck. Você pode fazer o Fiber pode invocar a Lâmia. Você pode fazer o Fiber, que pode invocar o Ghost, que pode milar no Extra de DDD. Você pode fazer o Fiber, deixar ele na mesa, fazer algum bicho. Tem que usar no extra deck daí, né? Algum bicho pra poder fazer 5 no turno do cara. Você pode fazer o Barone, dependendo da situação. Você pode fazer o Alexander dá efeito, invoca no cemitério. Ele é Synchro nível 7, você invoca a Lâmina, que é nível 1, e junta os dois pra poder fazer um Crystal Wing. Então isso aqui é coisa que o deck já fazia. O que eu te mostrei são as coisas novas, e você vai unir essas coisas novas às coisas antigas que o deck já fazia, e você vai ter um deck completamente novo. Mas enfim, por hoje é isso, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, como que achou. Se gostou do vídeo, curte, inscrever, mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Eu tô gravando isso à 00:12, porque eu esqueci que eu tinha que postar vídeo daqui a pouco. É isso aí, valeu, falou, e até mais!